18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite para você que está na 100,7, está na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Estamos chegando mais uma vez aqui com você. Vamos juntos com mais uma edição do programa 18 horas, as principais notícias do dia, a informação até às 7 da noite, aqui no melhor mix do Brasil. Hoje é sexta-feira, dia 4 de junho de 2021. Carimilhão, você já tá no clima já, né, de sexta-feira. Eu tô percebendo que você já tá meio... Sextou, sexta-feira sempre tem um clima legal, bacana, diferenciado a sexta-feira. Adoro segundas-feiras também, mas sexta-feira, é claro, é sempre especial, né não? Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix FM. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no programa 18 horas. 6:01, boa noite. 18 horas. Olha, agora nós vamos conferir os destaques do 18 horas de hoje. A repercussão da live do governador Wilson Lima, onde ele partiu para o ataque contra membros da CPI no Senado Federal. Vamos falar também que aqui no Amazonas são registrados pelo menos 600 crimes cibernéticos todos os dias. A boa notícia é que já está em vigor a lei que prevê penas mais severas para esse tipo de crime. Outro destaque de hoje: estudo revela que a variante P1 pode reinfectar quem já teve Covid-19, mesmo se a pessoa tomou a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. Vamos saber também hoje como vai funcionar o banco de DNA, que pretende facilitar as buscas e a identificação de pessoas desaparecidas aqui no Amazonas. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere. Vamos juntos até às 7 da noite em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Enquanto a pandemia ainda apresenta números elevados aqui no Amazonas, o secretário de Saúde do governo Wilson Lima, Marcelo Campelo, continua preso no centro de detenção provisória. Ele foi um dos 5 presos em Manaus da 4ª fase da Operação Sangria, realizada pela Polícia Federal para combater desvios de recursos na saúde pública do estado na contratação do Hospital de Campanha Newton Lins. O secretário Marcelo Campelo e o empresário Newton Costa Lins Júnior estão no Centro de Detenção Provisória Masculino 2, o CDPM 2, em Manaus, destinado a pessoas que têm curso superior. Já os empresários Sérgio Chalub, Frank Andrei Gomes de Abreu, Carlos Henrique Alecrim John foram para o Centro de Detenção Provisória Masculino 1, CDPM 1, também na capital. O 6º preso na operação, Rafael Garcia da Silveira, está detido em Porto Alegre. Agora, todos devem continuar presos até domingo, quando termina o prazo de 5 dias da prisão temporária. Mas a Justiça pode transformar a prisão temporária em prisão preventiva, prorrogando a prisão por tempo indeterminado. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, os presos estão sendo mantidos em celas separadas e estão em quarentena. A comida é a mesma dos demais internos do sistema prisional. E depois de ser alvo principal de mais uma operação da Polícia Federal, o governador Wilson Lima partiu para o ataque contra os membros da CPI do Senado durante live feita ontem. Wilson Lima disse que tem gente que quer antecipar o processo eleitoral de 2022. Karine, o ataque veio depois da antecipação do depoimento do governador Wilson Lima na CPI do Senado, previsto anteriormente para o fim do mês. O depoimento foi antecipado para o dia 10 de junho por pressão de senadores da base aliada do presidente Jair Bolsonaro. Vamos aos detalhes com Odinei Araújo. A exemplo do presidente Jair Bolsonaro, o governador Wilson Lima realiza toda quinta-feira uma live para prestar contas de suas ações e falar com aliados. Na live de ontem, o Wilson Lima falou sobre os 2 assuntos que ganharam repercussão essa semana e que envolvem seu governo: a antecipação do depoimento dele na CPI do Senado e a 4ª fase da Operação Sangria, que prendeu empresários ligados ao contrato do governo do estado com o Hospital de Campanha Newton Lins e o secretário de Saúde
Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. Na operação, a casa e o gabinete do governador passaram por buscas e apreensões. Sobre a operação, o governador disse estar tranquilo porque não há nenhuma prova contra ele. Sobre seu depoimento na CPI no Senado, o governador usou a live para atacar os senadores da comissão, especialmente os 2 representantes do Amazonas, o presidente Omar Aziz e o integrante da comissão, Eduardo Braga. Tem gente aqui do Amazonas que quer inaugurar o processo eleitoral de 2022 na CPI da Covid. Tem gente que quer que eu vá para a CPI para lá me atacar. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, decidiu adiantar de 29 para 10 de junho, quinta-feira que vem, o depoimento de Wilson Lima após cobranças de senadores governistas. Os parlamentares dizem ser urgente a mudança de data por causa das novas suspeitas de desvio de dinheiro público que deveria ser usado para combater a Covid-19 no Amazonas. O senador Eduardo Braga lembra que a Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada com base nas suspeitas de desvio de dinheiro da pandemia no Amazonas e que desde o início dos trabalhos defende a necessidade de ouvir o governador do Amazonas. Para ele, o Wilson Lima tem muito a esclarecer. Já que ele responde, inclusive, a processos na Justiça, na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, a Justiça Federal, etc., com relação à Covid. Mais me intriga é que, pelos dados do Ministério da Saúde, no dia 31 de dezembro, na conta do Fundo Estadual de Saúde, existia um volume de recursos extremamente elevado que possibilitaria comprar oxigênio em qualquer parte do mundo e trazer via aérea para salvar vidas no Amazonas. Lamentavelmente, o governador não comprou, o prefeito não comprou e o Ministério da Saúde não comprou. Outro ponto grave, nós tínhamos um hospital de campanha que teve problemas na sua contratação, etc. Depois nós simplesmente fechamos o hospital de campanha. Quando veio a segunda onda, nós não tínhamos aonde colocar os pacientes de novo. Houve falta de medicamento no estado do Amazonas, houve momentos que inclusive o kit intubação faltou no estado do Amazonas antes do que no resto do Brasil. E são cenas dantescas, são cenas desumanas, de pessoas amarradas. Tentamos ouvir também o presidente da CPI, senador Omar Aziz, mas até o fechamento da reportagem, ele não enviou resposta. Os governadores indicados para depor na CPI aguardam a decisão do Supremo Tribunal Federal de uma ação em que pedem para não serem convocados. Odinei Araújo para o 18 horas. Bom, na reportagem a gente acompanhou aí, né? Quando falta argumentos, sobram os ataques, né? Mas o governador Wilson Lima tem sim que explicar na CPI, na Justiça, todas as denúncias de corrupção no governo dele. Afinal de contas, ele é o governador do estado, gestor e responsável dos recursos públicos. Ele deve sim explicações para o cidadão. Sabe, ele deve explicar para as famílias que perderam as pessoas por falta de oxigênio, por falta de atendimento adequado nas unidades de saúde do estado. Ele deve explicação para as pessoas que foram vítimas, principalmente nesse período da Covid-19. Deve sim, não se trata de campanha eleitoral. Estamos falando aqui de mais de 13 mil pessoas que morreram aqui no estado por complicações da Covid-19. Muitas dessas vidas perdidas poderiam sim ter sido salvas se tivéssemos um governo aí comprometido, competente, comprometido com a vida das pessoas, priorizando a saúde. Mas o que temos é um governo mergulhado em denúncias de corrupção. Karime, é sempre bom deixar bem claro que está afirmado que o governador é chefe da organização criminosa que desviou recursos da saúde pública. E quem fez essa afirmação foi a Polícia Federal e também a Procuradoria-Geral da República. É fato que 3 secretários
de saúde nomeados por Wilson Lima foram presos. Estamos falando aí de Rodrigo Tobias, de Simone Papais e agora Marcelo Campelo. O governador tenta a todo custo se manter no poder, dizendo ser vítima de adversários políticos quando não tem nada a ver com política no momento. Como a Karime falou, é a realidade que está aí, que tem que ser, ele tem que dar a explicação do que aconteceu de fato, não se trata de política. A verdade são as irregularidades e o colapso por 2 vezes no nosso sistema de saúde. Carlão, essa é a realidade, esse é o fato que a gente está convivendo, que estamos aqui vivendo. E não faltou dinheiro, é preciso que se diga sim, afinal de contas, o motivo de levar governadores para depor na CPI da saúde lá do Senado Federal é justamente rastrear e saber o que foi feito com os recursos federais destinados a estados e municípios para o enfrentamento da pandemia, ou seja, não faltou dinheiro. E é bom que se diga que toda a ampliação dos leitos clínicos e de UTI foi bancada pelo governo federal, porque se dependesse aqui do atual governo do estado, o número de vítimas da Covid poderia sim ser muito maior. Segundo as investigações, a atual administração priorizou o quê? Os esquemas, os contratos superfaturados e não priorizou a vida das pessoas. Karime, a verdade é que o governador a qualquer momento pode virar réu no Superior Tribunal de Justiça e ser afastado do cargo, hein? Existem muitas denúncias, muitas provas e tudo indica que está chegando o dia do governador Wilson Lima prestar contas com a Justiça. Você está ouvindo 18 horas. E vamos falar mais sobre a CPI da Covid, a CPI da pandemia lá em Brasília, né? Direto com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Então, o presidente Jair Bolsonaro também na live dele partiu para cima do presidente da comissão, o senador Omar Aziz, ou seja, é fogo para tudo quanto é lado contra a CPI da pandemia do Senado Federal. Conta essa história pra gente. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham, principalmente para quem nos segue no aplicativo Mano. Estamos ao vivo em vídeo também, viu? Mais uma vez, pois é, como você falou, Karime. Mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para atacar o presidente da CPI da Covid-19 no Senado, o senador Omar Aziz. E da mesma forma como das outras vezes, a fala dele ocorreu durante uma live no Facebook, do que é feita todas as quintas-feiras. Vamos ouvir a fala do presidente Bolsonaro, citando o senador Omar Aziz. Ana Calheiros, o que mata a gente não é quem manda dinheiro para o Estado, é para quem desvia dinheiro do Estado. E falar em desvio, você tem um PhD do teu lado, fala com o Omar Aziz. Omar Aziz, ele é PhD em desvio de recursos, sabe o que é desvio de recursos? Lá no estado do Amazonas. A Polícia Federal andou visitando ele, visitando a família dele. Então quem mata a gente numa pandemia, quem mata, não é quem manda dinheiro, no caso é eu. Pois é. Em nota, a assessoria de imprensa do senador Omar Aziz diz o seguinte, que mais uma vez o presidente Jair Bolsonaro está perdendo muito tempo fazendo críticas. Tempo esse que ele poderia estar usando para comprar vacinas. O senador não vai responder às provocações do presidente e mandou um conselho para ele: esquecer os senadores que estão apenas fazendo o trabalho deles e garantir as doses das vacinas para todos os brasileiros. Karime. Pois é, essa é uma das questões fundamentais, né, desta CPI, que eles também estão levantando, justamente a questão das vacinas. Agora, a próxima semana está sendo muito aguardada na CPI da pandemia no Senado Federal, principalmente aqui para o povo do Amazonas, porque está previsto para quinta-feira, dia 10, o depoimento do governador Wilson Lima, não é isso, Carlos Eduardo? Exatamente. A CPI, e já nessa sexta-feira, já a situação da CPI já se movimentou de novo por 2 motivos. O primeiro é um vídeo que está circulando nas redes sociais. O site Metrópolis trouxe com exclusividade um vídeo que mostra a reunião de um suposto gabinete paralelo.
aquilo que vem sendo falado, que vem sendo tratado na CPI. Entre esses participantes desse encontro estão a imunologista Nise Yamaguchi, que prestou depoimento nessa semana, o deputado Osmar Terra, o virologista Paulo Zanotto e outros médicos de diversas especialidades. Quem tiver a oportunidade de ver o Twitter, ver a rede social, certamente esse vídeo vai viralizar em todo o Brasil. Eles estão confinados em uma sala de reunião lá no Planalto. Nenhum dos profissionais dessas pessoas que estavam participando dessa reunião com o presidente da República estava usando máscara. Então, com certeza, esse vídeo vai ser usado como uma bomba em cima da equipe do governo nessa CPI que vai ser tratada na semana. E o segundo ponto é o depoimento do governador Wilson Lima. É o primeiro governador chamado para a CPI para prestar depoimento. O depoimento dele está agendado para agora, quinta-feira. Então, tem dois temas, dois motivos os quais precisam ser esclarecidos nessa CPI quando o governador estiver na mesa de depoimento. O primeiro é para entender, para explicar quais foram as falhas de comunicação entre o governo federal, o governo do Amazonas e a empresa White Martins. É uma falha de comunicação de tal sorte que resultou na crise de oxigênio que matou pelo menos 37 pessoas no estado do Amazonas, na capital e no interior. O segundo ponto é detalhar o que foi feito, como você falou, Karine, do repasse federal que foi feito em 2020 e também em 2021. Em 2020, foram de 516 milhões de reais que o governo federal repassou para o estado para as ações de combate à pandemia, à Covid-19, fora os repasses constitucionais que daí estão batendo 18 bilhões de reais. Por enquanto, essa está sendo a expectativa que está ocorrendo. Nós temos uma tabela que mostra a agenda dessa semana da CPI da Covid-19. Na terça-feira, vou falar para vocês, na terça-feira tem o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, que ele que vai falar, foi chamado novamente para prestar depoimento a pedido do presidente. Na quarta-feira tem o secretário, o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, o coronel Elcio Franco, porque ele foi um dos responsáveis pela gestão da compra de vacinas. Na quinta-feira, dia 10, o governador do estado do Amazonas, o Wilson Lima, que vai prestar depoimento. Isso aí promete ser um dia bastante movimentado. Na sexta tem dois infectologistas, Cláudio Maerovitch e também a Natália Pasternak. Vai ser meio que uma palestra, vão fazer uma audiência pública para falar sobre a questão da pandemia. Na terça-feira que vem, no dia 15, será o secretário de saúde, o ex-secretário de saúde do estado, Marcelo Campelo, que foi preso, né? Na quarta-feira, o ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Na quinta-feira, o empresário Carlos Wizard. E na sexta-feira, representante da White Martins, o seu Paulo Baruna. Ele que foi chamado por convocação do senador Eduardo Braga. Essa vai ser a agenda da próxima semana e da outra semana. Então teremos a primeira quinzena da CPI da Covid-19 bastante movimentado. Karine? Exato, Carlos Eduardo, até porque o importante dessa convocação do governador Wilson Lima para ele esclarecer um desses fatos que foi um dos motivos principais para a instauração desta CPI, que é justamente explicar o que aconteceu aqui no Amazonas em janeiro deste ano para que acontecesse, né, essa crise de oxigênio medicinal. Então, por isso também que vai a empresa White Martins. Então, é um ponto primordial. Exato. Antes de encerrar, sim. Karine, antes de encerrar, eu peço que passar para vocês, e não podemos esquecer, no outro lado do jogo está o STF, correndo ali por fora, tentando decidir se é constitucional ou não a convocação ou o convite dos governadores para a CPI. Lembrando que semana que vem pode haver uma decisão, porque está correndo aquele prazo de 5 dias. Entendi. Exatamente, aquele prazo de 5 dias que a ministra Rosa Weber pediu informações para justificar a convocação dos governadores, está em tempo, está no prazo, deve terminar na terça-feira. Então vamos ver se na quarta ocorre alguma coisa. É o tempo correndo até a convocação do governador Wilson Lima. Ou seja, agora, pode ser que ele não seja convocado
por determinação da ministra, é isso? Ele pode ser convidado, né? Ele tem essa questão aí também. Não, mas ele pode nem ir, não é isso? Sim, ele não vai, mas... Exatamente. Desculpa. O fato dele ele ser convocado, ele ser convocado, ele vai ter que ir. Sim. Se der o convite, fica na mão dele a vontade ou não de ir, de comparecer. Aí ele vai dar as informações que ele precisar. Mas o que corre no STF, o que o próprio presidente do Senado, da CPI da Covid, está argumentando, que ele apresentou ontem um documento ao STF, dizendo: o governador pode ir, mas a gente não vai perguntar sobre a gestão dos recursos estaduais. A gente vai perguntar só sobre a gestão dos recursos federais ao estado do Amazonas. Então, eles não vão tratar sobre a questão do recurso que foi utilizado na compra dos respiradores, daquela questão da loja de vinhos. Isso daí não vai ser inquirido, mas com certeza vai ser falado. Então, se o governador for, se o STF permitir, vamos ter muito pano para manga na quinta-feira. E antes de encerrar, gente, uma informação nova: o deputado estadual Francisco Gomes, do PSD, vai ser o novo secretário de saúde aí do estado do Amazonas. Ele aceitou hoje à tarde o convite que foi feito pelo governador Wilson Lima. Então, Marcelo Campelo está fora? Sim, a informação que nós tivemos é que ele está fora e que ele vai assumir o cargo amanhã. Tá, ok. Então, muitíssimo obrigada com esse furo de reportagem. Informação quente, né? Exato. Nos despedimos de você essa semana. Muitíssimo obrigado. Uma ótima noite. Carlos Eduardo, direto de Brasília. Até mais. Tchau, tchau. Até segunda. A gente se fala. Até. Até segunda, 6h22 em Manaus. Boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Olha, ainda hoje no 18 horas, estudo revela que a variante P1 pode reinfectar quem já teve Covid-19, mesmo se a pessoa tomou a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. É o nosso assunto em instantes, daqui a pouco, no 18 horas. Mix. Olha aí, a previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura para esta noite de sexta-feira e também já pegando aí a madrugada de sábado. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar aos 31 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 46% e 88%. 6h29, boa noite. Olha o Rio Negro. O Rio Negro subiu mais 1 centímetro de quinta para sexta-feira de ontem para hoje. Alcançou aí a marca de 29 metros e 99 centímetros, batendo o recorde registrado no ano de 2012, quando a cota do rio chegou a 29 metros e 97 centímetros. Mesmo subindo mais lentamente durante esta semana, o Rio Negro em Manaus continua enchendo e pode alcançar os 30 metros neste fim de semana. Exatamente, Carlão. Este ano a cheia castigou ainda mais os comerciantes do centro da cidade. As ruas estão totalmente inundadas há mais de um mês. O cenário é de pontes em quase todas as lojas do entorno da Feira de Manaus Moderna, que pela primeira vez precisou realocar os feirantes em uma feira flutuante. Olha, Karime, o cruzamento ali da Avenida Eduardo Ribeiro com a Marquês de Santa Cruz, no centro, está tomada pela água e no local só é possível passar por meio das pontes, Karime. Não sei se você já foi lá, você já viu? Realmente? Não vi ainda, não fiz essa foto. Impressionante. Até os veículos já passam por lá com dificuldades. Eu, por exemplo, não passei, parei lá longe. Segundo a Prefeitura de Manaus, mais de 9 mil metros de pontes de madeira foram construídas nessa região, lá no centro. E tá todo mundo lá tirando foto para registrar, afinal de contas é histórico, né? Acho que tá valendo todo mundo tirar lá uma foto para registrar esse momento histórico. Agora, de acordo com a Defesa Civil, mais de 24 mil famílias de pelo menos 15 bairros aqui da capital já foram prejudicadas pela cheia. Em todo o estado, 58 dos 62 municípios registraram prejuízos causados também pela cheia e cerca de 455 mil pessoas foram afetadas. 18 horas. Olha, tem um estudo aí que aponta a variante P1 do coronavírus escapa de anticorpos
preocupante, hein? E tem potencial para causar reinfecção. Pois é, Carlão, é o seguinte, segundo o estudo coordenado pelo pesquisador da Fiocruz de Pernambuco, Roberto Lins, a variante P1 pode reinfectar quem já teve Covid-19, mesmo se a pessoa tomou a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Vamos entender melhor essa história agora na reportagem de Odiné Araújo. Agora dominante no Brasil, a variante P1 do coronavírus ganhou um novo nome na Organização Mundial de Saúde e agora está sendo chamada de Gama. E para a OMS, a variante brasileira pode puxar uma terceira onda da pandemia no país, para a qual a maioria da população estará vulnerável. Um novo estudo coordenado pelo pesquisador da Fiocruz Pernambuco, Roberto Lins, revela que a variante escapa dos anticorpos da infecção natural pelo SARS-CoV-2, o que evidencia o potencial de reinfecção, ou seja, quem já teve Covid-19 e em tese tem anticorpos neutralizantes, mas ainda não recebeu as 2 doses das vacinas contra a doença, pode pegar o vírus novamente. Mas a Gama, ou P1, não consegue fugir das vacinas em uso no Brasil, e disso os cientistas não têm dúvidas, mas o estudo derruba a teoria de que a pessoa que já teve contato com o vírus e tomou ao menos uma dose da vacina não adoeceria novamente. Somente as 2 doses garantem a imunidade. Por isso, os cientistas destacam a urgência de aumentar o ritmo de vacinação no país e de manter cuidados de distanciamento social, uso de máscara e higiene. Hoje, apenas 10,74% da população recebeu 2 doses e somente essas pessoas estão de fato imunizadas. O pesquisador da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana, diz que o que se tem observado é que algumas pessoas estão tomando a primeira dose da vacina contra a Covid e relaxando nas prevenções. Muita gente está se contaminando, né, Kátia, mesmo estando vacinada. E a maioria dessas contaminações que levam a quadros, né, sintomáticos são contaminações que foram feitas porque, por alguma razão, seja por irresponsabilidade ou pelo acaso, por exemplo, essa pessoa acabou se expondo, lamentavelmente, ao novo coronavírus. A grande questão é que, mesmo nesse tipo de situação, depois de você ter tomado a primeira dose, você ter tirado o bolo, né, da forma antes da hora, você dificilmente vai morrer por Covid-19. Ou seja, as vacinas funcionam, ao contrário do que muitos vinham falando há poucos meses atrás, e elas são, sem nenhuma dúvida, a melhor arma que nós temos hoje no Brasil para enfrentar a epidemia. De acordo com a pesquisa, a variante P1, identificada pela primeira vez em Manaus em novembro de 2020, se propagou com mais intensidade em 2021, provocando muitos casos e agora já é majoritária no Brasil. Pesquisadores acreditam que a P1 foi uma das responsáveis pela segunda onda, mas não foi absoluta. Porém, de acordo com os estudos, a variante P1 sozinha pode puxar uma terceira onda de Covid, e isso significa maior probabilidade de reinfecção e de novos casos, porque ela é mais transmissível. Atualmente, a principal preocupação dos pesquisadores é com o processo de transformação pela qual passa a variante. É que a cada mutação, o vírus adquire alterações que podem torná-lo mais resistente aos ataques de anticorpos. Odiné Araújo para o 18 horas. Ou seja, né, vamos esquecer de uma vez por todas aquela história de imunidade de rebanho. Isso simplesmente não existe. A imunidade, a proteção só vem depois das 2 doses da vacina contra a Covid-19. O fato é que depois de tomar a primeira dose da vacina, as pessoas estão relaxando nas medidas de proteção e, é claro, o número de internações está o quê? Aumentando. É o que aponta um estudo do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, lá em São Paulo, que observou um aumento no número de internações de pacientes com Covid-19 que já tomaram a primeira dose da vacina, mas não retornaram para o reforço com a segunda dose. Tem data de validade. Você tem que obedecer aquele prazo para tomar a segunda dose, senão a primeira dose fica completamente ineficiente no seu organismo. Essa realidade também é vista aqui em Manaus, né, onde muita gente também não voltou para tomar a segunda dose.
Você está ouvindo 18 horas. Aqui no estado tem deputado querendo ampliar um ano a licença maternidade para todas as mães servidoras estaduais concursadas. Vamos entender um pouco mais esse assunto com a repórter Nathalie Moraes. A licença maternidade é um direito de toda a cidadã brasileira que trabalha e contribui para a Previdência Social, seja atuante na área do serviço público, privado, temporário ou doméstico. Esse benefício garantido pela Constituição Federal, que consiste em conceder uma licença remunerada de 120 dias à mulher que deu à luz ou que adotou uma criança ou até mesmo antes do parto. A pessoa recebe durante a licença o valor do salário mensal integral que recebia antes do afastamento. E aqui no estado, o deputado estadual Dermilson Chagas é um defensor da licença maternidade com um período de 1 ano para todas as servidoras públicas estaduais concursadas. A Assembleia Legislativa está criando uma lei que não pode simplesmente pensar em causa própria. Temos que pensar nas mulheres do nosso estado do Amazonas, principalmente as servidoras públicas, professoras, médicas, enfermeiras, administrativas, que também precisam de uma licença maternidade dilatada. Eu defendo até 1 ano. O projeto é muito bom, mas o que não pode é ficar as mulheres do nosso estado, principalmente as servidoras públicas, de fora desse pleito. A líder do governo na Assembleia Legislativa, a deputada estadual Joana Dark, é a primeira parlamentar da história da Casa Legislativa a entrar em licença maternidade. Além dela, a deputada Maiara Pinheiro também está de licença. As alterações propostas pela emenda constitucional pedem ainda que os deputados tenham licença paternidade de 5 dias, sem perda do subsídio dos direitos, das vantagens prerrogativas e parlamentares. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E no Amazonas, os golpes virtuais estão se multiplicando. A Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos registra, em média, 600 boletins de ocorrência diariamente. A boa notícia é que já está em vigor a lei que prevê apenas penas mais severas para fraudes cometidas em meios eletrônicos. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Nos últimos 3 meses, as fraudes virtuais quase triplicaram em comparação ao período de dezembro de 2020 a fevereiro deste ano. Em março, abril e maio de 2021, o Brasil contabilizou mais de 15 milhões e 700 mil golpes, enquanto registrou cerca de 6 milhões e 400 mil no trimestre anterior, segundo o levantamento feito pela empresa de cibersegurança Face. Entre as categorias que mais fizeram vítimas estão falsas premiações, falsas vagas de emprego e golpes bancários, que usavam indevidamente o nome de grandes marcas. No Amazonas, os golpes virtuais também estão se multiplicando. De acordo com o titular da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos, o delegado Heron Ferreira, há uma média de 600 boletins de ocorrência registrados diariamente. Aquele golpe da falsa identidade em WhatsApp está demais. Nós precisamos efetivamente, inclusive em debates com a delegada-geral, nós implementarmos uma campanha de conscientização da população, porque a maior arma, por incrível que pareça, é sim a prevenção, porque após o golpe se realizar, por mais que nós efetivarmos todo o procedimento investigativo, geralmente esses estelionatários, esses criminosos estão fora do estado e a gente fica trabalhando por meio de precatória. Então, o ideal é você não cair no golpe, né? Você imagina, nós temos situações onde foram depositados 40 mil reais, né, nesse tipo de golpe. Porque nós temos uma média, viu, doutora Emília, de registro que beira os 600 boletins de ocorrência ao dia. Nós temos. É muita coisa. Segundo o delegado, os criminosos não visam classe social ou idade. Estão realizando a aplicação desses golpes em quem estiver vulnerável. Por isso, a maior arma contra esses crimes, que ocorrem principalmente no meio virtual, é a prevenção, visto que os criminosos migraram para o meio cibernético. Nós temos pessoas da Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, né, que estão caindo no golpe constantemente, e de todas as idades, e principalmente de todas as classes sociais.
não existe, eles não escolhem pessoas. É por meio de uma promoção de uma clínica, é por meio de um sorteio que é falso, que você vai lá e implementa esse sorteio. As pessoas estão fornecendo seus dados por WhatsApp. Esse meio virtual, ele não é seguro. Os estelionatários, eles migraram para o ambiente virtual, infelizmente. E essa migração ela está em massa. E para completar, tivemos azar da pandemia, e isso aumentou também de forma substancial. Com a pandemia, as pessoas em casa, os estelionatários aproveitaram para se aperfeiçoar, se reinventar e aplicar novos golpes em ambiente virtual. Desde a sexta-feira passada, a legislação brasileira está mais rígida para os golpes cometidos em meios eletrônicos. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.155, que altera o Código Penal para agravar penas como invasão de dispositivo, furto qualificado e estelionato praticados em meio digital, além de crimes cometidos com o uso de informação fornecidas por alguém induzido ao erro pelas redes sociais, contatos telefônicos, mensagens ou e-mail fraudulento. As penas podem chegar até 8 anos de prisão, mais multas, e ainda serem agravadas se os crimes forem praticados com o uso de servidor mantido fora do Brasil, ou ainda se a vítima for uma pessoa idosa ou vulnerável. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, vamos saber como vai funcionar o banco de DNA que pretende facilitar as buscas e a identificação de pessoas desaparecidas no Amazonas. É em instantes logo depois da música. 18 horas. Entrevista do dia. Só até abril deste ano, nada menos que 149 pessoas desapareceram aqui no estado e até o momento nenhuma delas foi encontrada. No ano passado foram 55 registros de desaparecimento, somando homens, mulheres, jovens e também crianças. E para facilitar as buscas e a identificação dessas pessoas, o Departamento de Polícia Técnico-Científica do Governo do Amazonas vai criar um banco de DNA de familiares de pessoas desaparecidas aqui no estado. A medida faz parte da campanha nacional proposta pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que foi lançada em todo o país no dia 25 de maio, em alusão ao Dia Internacional da Criança Desaparecida. Para falar mais sobre essa campanha e esse assunto, vamos conversar com o diretor do Departamento de Polícia Técnico-Científico, médico legista Lin Hang. Muito boa noite, doutor. Seja bem-vindo ao programa 18 horas. Tudo bem? Boa noite, Karine. Boa noite, Carlos. Boa noite. Obrigado por essa oportunidade de estar presente e levar essa informação a toda a população do estado do Amazonas. Só retificando, Carlos, ano passado foram 555 desaparecidos, não foram apenas 55. 555. Nossa, desses 555, 285 foram localizados. Sim. Doutor, é uma angústia para as famílias, sem dúvida alguma. Então, como é que na prática esse banco de DNA vai facilitar e vai ajudar nessas buscas, nessa identificação? Sim, na verdade o banco de perfil genético já existe no estado do Amazonas, assim como todo o restante do país. Essa campanha visa, como o objetivo básico, os desaparecidos, coleta de material biológico, né, dos familiares de pessoa desaparecida, para que a gente possa fazer uma busca, aumentar o nosso banco de dados e fazer uma busca mais ampla na tentativa de localizar essas pessoas desaparecidas, né? Porque a angústia da incerteza dos familiares, do pai, de uma mãe, dos filhos, né? Não saber onde estão os seus familiares, é uma angústia que persiste. Então, esse projeto, essa campanha visa interromper, localizar a pessoa desaparecida e interromper essa angústia que aflige aos familiares. Doutor, esse será, então, no caso, o primeiro passo para o Amazonas montar o seu banco de DNA? O começo de um processo? Como falei, o banco de DNA, Laboratório de Genética Forense, foi implantado no estado do Amazonas em 2007. Sim. Essa campanha, como falei, visa a gente ampliar o nosso banco de dados através da coleta das amostras dos familiares de pessoas desaparecidas, né?
Então, quem poderia ceder a amostra são parentes diretos, do primeiro grau, né? Pai, mãe, filho, filha, e também a amostra do próprio desaparecido, né? Caso a família tenha, tipo, uma escova de dente, um pente, um dente de leite guardado, né? Material de biópsia. Então, essa amostra do próprio desaparecido também serve para compor o nosso banco de perfil genético. Certo, então quem é que pode doar, né? Além é o parente próximo, é pai, mãe, irmão, não é isso? E o que essa pessoa deve fazer? Quem tem alguém, né, algum parente desaparecido, procura quem? Como participar? Né? Bom, isso, perfeito. Assim, primeiro há várias causas do desaparecimento, né? Temos causas voluntárias e involuntárias. A voluntária são aquelas situações em que, por alguma situação familiar, ele acaba saindo, né, de casa. Tipo, sair com o namorado ou alguma situação, relacionamento familiar que não esteja ajustado, acabam saindo de casa. E as famílias não têm a informação. E aqueles involuntários pode ser de sequestro, né, acidente, a pessoa fica inconsciente, é internada no hospital, não tem nenhum documento que o identifique, essa pessoa fica também internada e pode evoluir a óbito, né, é outra situação. Então, muitas ocorrências de óbito em hospitais em que eles não se consegue identificar a pessoa. Inclusive no estado do Amazonas, nós tivemos ano passado 181 sepultamentos de pessoas não identificadas. E desses 181, 12 nós identificamos através do DNA, né, após esse sepultamento. Então, o primeiro passo com relação ao desaparecimento é fazer o registro, né? Fazer um registro na delegacia, menor de idade na DEPCA e maiores de idade no DEOPS. Mas isso pode ser feito em qualquer delegacia também. Fazer o registro e, partindo do registro, faz-se a busca e, se tivermos êxito, a localização dessa pessoa. Ok, doutora, a campanha ela foi lançada recentemente. Como está a demanda, né? Como está a procura de pessoas para fazer a coleta de sangue? Isso, a campanha foi lançada no dia 25, mas a coleta, a semana da campanha, começa a partir do dia 14 a 18 de junho. Sim, vai começar. E nós temos um telefone para agendamento, né, desses atendimentos, que é o 98-416-1122. 98-416-1122. Perfeito. Através desse número, a pessoa familiar faz o agendamento, né? O atendimento da coleta vai ser no laboratório de genética forense, fica ali no laboratório da Instituto de Criminalística, fica junto com o Instituto Médico Legal. Então as pessoas conhecem mais como Instituto Médico Legal, ali ao lado do Hospital Francisca Mendes. Okay. E tem assim, um familiar só ou de repente dois familiares que devem fazer todo esse processo? Não, de preferência, quando mais familiar melhor. Sim. Se tiver pai e mãe, os dois devem fazer a doação dessas amostras. Tá? Vale ressaltar que é apenas uma punção no dedo, praticamente indolor, uma gotinha de sangue, né? Nós pedimos que os familiares que têm alguém desaparecido, que nos procure para fazer a doação dessas amostras para que a gente possa fazer uma busca, porque como eu falei, esse banco de perfil genético é nacional. Sim. Então nós pegamos esse dado, a amostra e jogamos no Banco Nacional. Então a pessoa pode ser localizada em qualquer estado do país, né? E vai para uma... Entendi. Daí, é nacional. É nacional. Daí, a partir dessa campanha, né, como o senhor falou, né, entre os dias 14 e 18 agora de junho deste ano, que vocês estão fazendo essa campanha chamando esses familiares para coletar esse tipo de material, né? Quanto maior o número de pessoas, de familiares presentes e que doem esses materiais, é mais fácil. A partir daí, essa campanha ou esse serviço, esse trabalho vai
ter continuidade? Sim, esse serviço irá continuar como uma rotina do nosso serviço de atendimento. Inclusive o IML, né, geralmente é o IML que faz esse primeiro atendimento aos familiares em busca de alguém desaparecido, né? Preenche o formulário com todas as características dessa pessoa, tatuagem, cicatriz, né? Então eles preenchem esse formulário e, consequentemente, se tiver algum corpo, vamos dizer assim, dentro do IML que tem essa característica, nós já processamos o exame, né? Caso contrário, a família pode ceder a amostra biológica, né, para ser feita uma busca nacional. Ok, doutor, e essa campanha ela vai até quando? E eu gostaria que o senhor repetisse aí o endereço e onde está sendo feita a coleta, e dá uma geral aí. A campanha nacional da coleta vai de 14 a 18 de junho. Okay. Então nós temos ainda, tem que ser na próxima semana, na outra, né? E o local onde vai ser realizado a coleta é no Laboratório de Genética Forense, que fica ali no complexo onde está localizado o Instituto Médico Legal, ao lado do Hospital Francisca Mendes. Aquele telefone para maiores informações. Isso, o telefone para fazer o agendamento, o WhatsApp também, é 98416-1122. Ok, doutor, esse é DDD 92, então a pessoa não precisa chegar lá sem antes agendar, não é isso? É preciso que ligue para esse DDD 92, o telefone 98416-1122, é isso? Sim, ele pode fazer, mas mesmo que não esteja agendado, nós vamos atender todos que nos procurarem. Tá ótimo, então. Esse agendamento é apenas para facilitar, mas qualquer familiar desaparecido que comparecer ao Laboratório de Genética Forense serão todos atendidos. Tá ótimo, doutor. Muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Muito obrigado a você. Boa noite. Uma ótima noite, bom trabalho. Conversamos com o médico legista Lin Han. 6h56, boa noite. 18 horas. Economia. Muito bem, agora nós vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou o dia em queda de menos 0,95%, cotado a R$ 5,03. O euro também fechou em baixa de menos 1,29%, cotado a R$ 6,12. O Bitcoin fechou em menos 3,02%, cotado a R$ 187.633. E o valor da arroba do boi hoje está cotado a R$ 307,90. E o Ibovespa fechou em alta de mais 0,40 e fechou a 130.125,78 pontos. Foi o 7º pregão consecutivo de alta e o 5º recorde quebrado nesse período. No ano, o principal índice da Bolsa de Valores brasileiro, o Ibovespa, soma ganhos de 8,89%. E os preços dos imóveis residenciais em Manaus aumentaram em maio, em percentual maior que a média nacional. A informação é do índice que avalia o mercado imobiliário do país, mas a Associação do Mercado aqui do Amazonas diz que o setor luta para manter o crescimento no mesmo patamar do ano passado. E entre as dificuldades para novas vendas está o custo da construção e a demora na aprovação de novos projetos por parte da Prefeitura de Manaus. Vamos entender melhor essa história agora na reportagem de Júlia Gomes. O aumento do valor médio dos imóveis residenciais em Manaus foi o maior entre as 16 capitais brasileiras monitoradas pelo índice FIPZAP, que é o indicador que avalia o mercado imobiliário do Brasil. De acordo com a pesquisa divulgada na última quinta-feira, 3 de junho, Manaus fechou o mês de maio com alta de 2,18% no preço médio dos imóveis. O levantamento também apurou o preço médio do metro quadrado. Segundo o indicador, o metro quadrado dos imóveis residenciais de Manaus é um dos mais baratos em relação às capitais analisadas, ficando em torno de R$ 5.275. Está à frente apenas de João Pessoa, Goiás e Campo Grande. Mas, de acordo com a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas, o setor luta para continuar crescendo em 2021.
Isso porque os bons resultados alcançados pela indústria imobiliária no estado no segundo semestre de 2020 não se mantiveram no primeiro trimestre deste ano. De janeiro a março de 2021, o mercado faturou 162 milhões de reais, se comparado ao mesmo período do ano passado, que foi 205 milhões em vendas, houve uma redução expressiva, como explica Albano Máximo, presidente da associação. Nós tivemos nesse primeiro trimestre um faturamento pequeno em janeiro, caiu muito de dezembro para janeiro, se bem que janeiro é um mês que normalmente é um mês fraco de vendas, mas fevereiro ele baixou mais ainda, ele baixou uns 10% de janeiro, mas em compensação em fevereiro ele dobrou esse valor. Ou seja, se compararmos os valores de venda deste ano com o ano passado, nós vamos ter aí uma diminuição substancial aí. Em número de unidades foi 15% e em valores foi mais ou menos 20%. No entanto, houve um crescimento de 15% nas vendas de imóveis horizontais, ou seja, as casas estão em alta no estado. O presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas, Albano Máximo, faz projeções de crescimento apenas para o segundo semestre de 2021, visto o aumento do custo da construção, que subiu 12%, e dificuldades para aprovações de novos projetos por parte do Executivo Municipal. Só para se ter uma ideia, o INCC desse ano ele já subiu 12%, ou seja, o custo de construção subiu 12%. Dentro desse INCC, a parte de materiais subiu mais ou menos 28% pelos números que a gente tem. Então, isso dificulta a formação de preço para novos lançamentos. O outro ponto é que nós estamos tendo um problema bastante grave por causa da aprovação de projetos. Pela mudança, nova prefeitura que entrou, a reestruturação das SEMAS, nós estamos com um acúmulo de projetos aí para aprovação no meio ambiente. Nós temos aproximadamente há 8 meses, não temos aprovação nenhuma, começou a aparecer as primeiras aprovações esse mês. Então a gente deve ter lançamentos aí a partir do segundo semestre. O levantamento da FIPZAP mostrou que os preços do mercado imobiliário do país subiram 0,48% no mês passado, variação mensal inferior à projeção da inflação para o período. A pesquisa FIPZAP mostrou que o índice acumula um aumento de 1,59% em 2021 e de 4,36% nos últimos 12 meses. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. 7 horas, 1 minuto em Manaus e agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Boletim Diário Covid-19, informa o diagnóstico de 456 novos casos de Covid, totalizando para 388.750 casos aqui no estado. Ainda de acordo com o boletim, foram confirmadas 26 mortes pela doença, elevando para 13.042 o total de mortes por Covid-19 no Amazonas. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 16.800.000 casos confirmados da doença, com 469.000 mortes. O país também soma 14.800.000 pessoas recuperadas da doença. Agora, 7 horas e 2 minutos, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O governador Wilson Lima decidiu atacar a CPI da pandemia no Senado. Foi às redes sociais atacar um membro da comissão e acabou desagradando a todos. Antes, só os governistas cobravam com mais ênfase a sua convocação. Agora, é possível que tenha conseguido uma espécie de unanimidade contra ele na CPI. No vídeo da última quinta-feira, o governador do Amazonas deixou bastante claro que quer distância da comissão no Senado e que aguarda uma decisão do Supremo Tribunal Federal para não comparecer. Assim, poderá se esquivar das perguntas sobre a falta de oxigênio para pacientes de Covid-19 no estado e sobre os altos índices de mortes. Acontece que, mesmo se livrando da CPI, as perguntas permanecem. E mesmo sem querer, o Wilson Lima está dando uma resposta. E esta resposta não é boa. Até agora, não convenceu quase ninguém.
18 horas. 7:03, Karime, boa noite. Um beijo, obrigada pela companhia, boa noite. Bom final de semana, segunda-feira a partir das 6 da tarde voltamos com você para mais uma edição do 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas.